Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso belíssimo Projeto Ampere. E hoje, parte 2 aqui do nossa aulinha sobre ponteiros. Vamos fechar esse conteúdo. E para fechar esse conteúdo vai ser basicamente a gente fazer dois exercícios, certo? Os exercícios mais de fixação mesmo, para aplicar as coisas que a gente viu na aula teórica. E aí a gente já pode encerrar esse conteúdo de uma vez por todas, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui dois exercíciozinhos. Um deles provavelmente é bem parecido com algo que vocês fizeram na aula de vetores. E a ideia é realmente essa, a gente meio que refazer esse exercício usando a ideia de ponteiros. Então, o que esse exercício fala pra gente, ele pede pra gente implementar as funções da nossa string.h, certo? A biblioteca de strings da linguagem C. Agora é só fazendo uso de ponteiros. E as funções que ele pede para que a gente implemente são essas aqui de baixo. Então, a strlen, que vai tornar pra gente o tamanho de uma string, strcat, que concatena duas strings, strcopy, que copia uma string de uma string de um lugar para outro, o strcompare, CMP, que seria comparar se duas strings são iguais, e a ideia é que a gente faça tudo isso utilizando apenas ponteiros, certo? A aritmética de ponteiros e coisas desse tipo. Então, vamos lá, diretamente para o VS Code. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Beleza, então temos aqui o nosso programinha, exercício 5.c. Temos aqui só incluindo o stdio.h e vamos tentar então implementar essas funções. A primeira delas que a gente vai fazer vai ser a strlength, então já deixa eu declarar ela aqui em cima. Ela vai retornar para a gente um inteiro. Eu vou chamar ela de strlength, só para ele não confundir com a do ponto C e achar que eu estou fazendo coisa errada. Então, o que ela vai receber? Ela vai receber como parâmetro um vetor de caracteres, certo? Então seria aqui string, sei lá. E aí eu preciso fazer alguma coisa aqui e retornar um valor, certo? Retornar um inteiro aqui. Mas antes disso, antes da gente fazer tudo isso, vamos declarar aqui a nossa string. Então eu vou criar aqui sei lá, char string de 10 posições. E eu vou pedir para o usuário entrar com essa string. Então eu vou dar um scanf aqui, porcentagem %s, passar a nossa string como destino. E agora eu vou mandar aqui int i igual a strlength de string, certo? Então, o meu i, a ideia é que meu i receba o tamanho dessa string. E aqui embaixo eu vou dar simplesmente um printf. Opa. O tamanho da string é... E aqui, porcentagem d. Opa. Porcentagem d. E imprimir aqui o valor de i aqui na frente, certo? Porque o i é a variável que recebeu o nosso tamanho. Maravilha? Então, bom, a gente vai receber a nossa string aqui em cima como um formato de ponteiro. E o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer loopar por toda essa string aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um int i igual a 0. E aqui eu vou criar um while. Eu quero verificar caractere a caractere se esse caractere é igual a um /n, certo? Porque como eu sei se uma string acabou na linguagem C, eu sei que ela acabou se eu atingir o /n, certo? O /n é entendido como se fosse o caractere final, vamos dizer assim, de uma string. Então eu quero ver se o conteúdo da minha string é igual a um /0, certo? Então, enquanto diferente nesse caso, porque eu quero loopar, eu quero ficar nesse while enquanto for diferente de /0. Então, enquanto eu estiver pegando o conteúdo da minha string e ele não for igual ao /0, eu continuo nesse loop. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dar string e mais, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou estar incrementando o meu string, então quando o meu ponteiro chegar aqui dentro, ele vai chegar apontando para o primeiro caractere do meu vetor de strings. Eu vou ver o conteúdo desse primeiro caractere. Se ele for diferente de /0, eu incremento a minha string e incremento o i, certo? E eu vou fazer o mesmo processo para todos os caracteres subsequentes até eu encontrar o /0. Assim que eu encontrar o /0, eu vou sair desse while e retornar aqui o valor de i, simplesmente, certo? Então, é basicamente isso, é bem simples até esse exercício, vamos ver se ele funciona. Então, vou dar aqui um gcc -o main exercício 5, 05.c. E agora dá um /main. E vamos entrar aqui então com, sei lá, abacaxi. O tamanho da string é 7. Só colocar um /n aqui no final, vai ficar bonitinho. E abacaxi, se vocês forem contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres mesmo, então tá funcionando certinho essa primeira parte, certo? É relativamente tranquila essa função, ela não dá tanto trabalho assim. Ela é boa porque a gente consegue fazer uso dela nas próximas, certo? Porque geralmente mexer com strings envolve você saber o tamanho dessas strings. Então agora vamos para a letra B, que pede para a gente fazer o strcat, certo? Concatenar duas strings. Então eu vou criar aqui um void, certo? Porque eu não quero... Eu vou copiar a string 2 na string 1. Então eu vou chamar de strconcat. De novo, só para evitar qualquer problema com a biblioteca.
E aqui eu vou chamar um copy from, então eu vou chamar de from, não, perdão, eu vou chamar de to e from. Char asterisco from. Então eu vou receber, eu quero copiar do from pro to, certo? Seria o copy from, copy to. E aqui eu quero basicamente pegar todos os caracteres do from e jogar no lugar do u, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou comentar essa parte aqui embaixo e vamos fazer aqui, eu vou declarar uma string s1 que eu vou chamar e eu vou atribuir a s1 aqui e a S2, certo? Eu vou ler duas strings, S1 e S2. Eu vou aumentar o tamanho da string para 20, só para garantir que a gente não vai ter nenhum problema de espaço. E S2 de 20. Então, beleza, eu tenho dois vetores aqui, duas strings de 20 posições. Vou ler as duas e salvar nos scanfs. Aí o que eu vou querer fazer? Eu vou querer chamar essa função strconcat, passando para ele o S1 e o S2. E aí, o que eu espero é, eu vou imprimir aqui antes o meu S1. Então aqui eu vou estar imprimindo o valor de S1. E aqui embaixo eu vou imprimir de novo o valor de S1. Então aqui eu vou dar um printf, porcentagem S, S1. E eu espero que a minha primeira impressão de S1 seja normal. Vou colocar só um barra N aqui. E a minha segunda, ao invés de ele imprimir o S1, ele imprima o S2, certo? Porque ele imprime o S1 mais S2, desculpa. Eu falei bastante coisa errada. O meu strconcat, ele vai concatenar duas strings. É o strcopy que vai substituir. Então, eu quero concatenar duas strings. Eu quero colocar a string 2 no final da string 1, certo? É basicamente essa ideia. Então, quando eu mandar aqui essa primeira impressão, eu espero que imprima simplesmente o S1, do jeito que eu coloquei como input. Agora, quando eu imprimir o S1 depois de ter executado essa função, eu espero que o S1 esteja concatenado com um S2. Então, eu tenho o S1 e logo em seguida o S2, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou primeiro começar declarando aqui dois inteiros. Então, eu vou ter um int L1 que vai ser o strLength de S1 e um int L2 que vai ser o strLength de S2. Bom, e o que eu vou querer fazer agora então? Eu vou querer pegar todos os caracteres que vêm depois do final da string 1 e colocar os valores da string 2. Então eu vou criar um for, aqui eu vou criar um loop que vai começar em i igual a 0, int i igual a 0. Eu vou falar que i tem que ser menor do que L2, porque eu quero colocar todos os valores de L2 ao final de L1, então eu preciso percorrer a string 2 inteira, i mais. E aqui o que eu vou fazer é basicamente falar, ó, eu vou pegar o conteúdo de S1 mais L1 mais i, e isso aqui vai receber o conteúdo de L2 mais i. De S2 mais i, desculpa. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que seria o meu conteúdo de S1 mais L1, certo? Vamos supor o caso em que i igual a 0, que eu estou no começo do meu loop. Isso aqui é exatamente a posição do último caractere. Isso aqui é a posição do barra 0 na minha string 1. Então, eu vou substituir o meu barra 0 pelo primeiro caractere da string 2. E aí eu vou substituir o meu primeiro caractere, que seria imediatamente após o barra 0 da string 1, pelo segundo da string 2, e assim por diante, até eu terminar o meu loop. E o que eu vou querer fazer aqui embaixo, eu vou querer só atualizar e colocar um barra 0 no final da minha string. Então eu vou colocar aqui que o conteúdo de S1 mais L1 mais i, isso aqui tem que receber um barra 0, certo? Só para eu garantir que eu fechei a minha string, certo? Com o barra 0 no final. Aqui ele está dando algum problema porque eu não defini o i. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deixar o i aqui e definir aqui em cima um int i, certo? Só para eu poder usar esse i aqui embaixo, fora do escopo do for. Então vamos ver se isso funciona. Vamos testar. Se eu der aqui de novo compilar, executar, agora eu vou ter que entrar com duas strings, então vai entrar com olá, tudo bem. Colocar tudo bem, tudo junto. E ele imprimiu aqui perfeitamente olá, tudo bem. A primeira impressão foi normal, simplesmente o olá, do jeito que eu entrei. E depois o olá, tudo bem, tudo concatenado. Maravilha? Então a nossa função de concatenação também está funcionando. Agora eu vou só comentar essas três linhas aqui, só para a gente poder partir para a próxima função. E a próxima função é exatamente a que pede... Opa, peraí. A que pede para a gente fazer a cópia de uma string para outra. Então eu vou ter aqui a minha função strcopy. Então vai ser um void também, strcopy. E ele vai ter um char asterisco to e um char asterisco from. E a ideia aqui é exatamente que eu copie a string do from para o to. Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só trocar, ao invés de usar o strconcat, usar aqui o strcopy. Então aqui embaixo, a minha primeira expressão de S1 eu espero que seja normal, do jeito mesmo que o usuário inseriu, enquanto a segunda eu espero que seja a S2, certo? Porque eu quero trocar toda a minha S1 pela S2, eu quero escrever S2 no lugar de S1. Então para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou mais uma vez pegar o comprimento das duas strings,
Então eu vou ter aqui int L2, que vai ser... Na verdade eu nem preciso do L2, eu só preciso do LFrom, que vai ser o strLength de from. Então isso aqui vai me dar o tamanho da string do from. E aqui agora eu vou fazer simplesmente mais um loop, certo? E trocando. Então aqui eu vou ter um int i igual a 0. E aqui eu vou fazer for int for i igual a 0. I menor que LFrom. I mais mais. E aqui eu quero que todos os meus trues recebam, true mais i aqui no caso, recebam o meu from mais i. Então eu estou simplesmente pegando aqui todas as posições do true e trocando pelo valor de from, certo? Eu estou simplesmente substituindo uma string dentro da outra. E aqui no final eu vou falar que asterisco true mais i, isso aqui vai receber o meu barra 0. Só para eu ter certeza que a minha string foi fechada com sucesso. Então, vamos testar? Se eu compilar aqui e executar, eu vou falar, sei lá, abacaxi e abobrinha. Agora, eu espero que ele imprima abacaxi e abobrinha logo embaixo. Ó, ele imprimiu abacaxi e abobrinha. E repare que nos dois casos eu estou imprimindo S1. O que significa que a minha segunda impressão de S1, na verdade, o meu S1 foi trocado pelo S2. Que é exatamente o que a gente queria fazendo uso desse exercício. Perfeito? Então, bom, agora a última função que falta para a gente implementar é a função do string compare, né? Então eu vou ter aqui um int strCompare, que vai receber duas strings. Então char asterisco S1 e char asterisco S2. E eu quero ver se essas duas funções são iguais. Como que eu vejo se as duas funções são iguais? Eu vou loopando, eu vou passando caractere por caractere. Assim que eu achar um caractere diferente, eu posso retornar que não é igual. Agora, caso ele passe pelo loop inteiro, aí eu retorno que é verdade, certo? Que as strings são iguais. No caso, a nossa função strCompare, ela funciona com lógica invertida na biblioteca do string.h padrão. Ou seja, ela retorna 0 caso sejam iguais e retorna 1 caso sejam diferentes. Então deixa eu só anotar aqui. Retorna 0 caso sejam iguais e retorna 1 caso sejam diferentes. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou primeiramente coletar aqui os dois tamanhos. Então, L1 vai ser igual a strLength de S1. E int L2 vai ser strLength de S2. E aqui eu já posso fazer uma verificação imediata. Se esses tamanhos forem diferentes, eu já posso retornar que elas são diferentes, certo? Porque não tem como duas strings de tamanho diferente serem iguais. Então, if L1 é diferente de L2, eu posso já dar aqui um return 1, certo? Seria retornar que elas são diferentes. Agora, caso elas sejam iguais, caso ele não entre nesse if aqui, eu posso simplesmente colocar um for aqui embaixo que vai me passar caractere por caractere. Então eu vou ter um for i igual a 0, i menor que L1. Aqui tanto faz se eu uso L1 ou L2, porque se eles chegaram nesse for, eles obrigatoriamente são iguais. I mais mais. E agora o que eu vou fazer aqui dentro é verificar caractere a caractere. If o conteúdo de S1 de S1 mais i aqui no caso, né? S1 mais i é diferente do conteúdo de S2 mais i, então eu posso simplesmente dar um return 1 aqui também. Agora, caso ele chegue no final desse for, quer dizer que ele passou por todos os casos, todos os caracteres eram iguais. Então eu posso dar simplesmente um return 0. Perfeito? Então é basicamente essa implementação do nosso strCompare também. Então aqui, eu vou trocar aqui, eu vou imprimir, jogar você aqui para cima. Então eu vou imprimir as duas strings uma embaixo da outra. E aí depois eu vou colocar aqui um int equal, vai ser o meu strCompare S1 S2. E aqui eu vou dar printf%d in equal, certo? Vou colocar um barra n aqui. E só pra gente ver se ele está funcionando então. Então vamos lá, compilar aqui. E eu vou executar, então eu vou chamar aqui, sei lá, abacaxi e abacaxi. Eu espero que ele me retorne 0, certo? Porque eu espero que as strings sejam iguais. Abacaxi e abacaxi retornou 0. E agora, caso eu coloque duas strings diferentes, então, sei lá, olá, tudo bem? Eu espero agora que ele me retorne 1, porque as strings são diferentes, certo? Perfeito, me retornou 1. Então, agora se eu colocar duas strings de mesmo tamanho, certo? Nesse caso aqui, elas eram de tamanho diferente, então elas já sairiam nesse primeiro if aqui. Agora eu vou colocar duas strings de mesmo tamanho que são diferentes, então, olá e alô. Ele me retornou 1 também, porque ele também identificou que elas são diferentes. Perfeito? Então é basicamente isso. Isso conclui a implementação das nossas funções da string.h. E agora, reparem que a gente fez tudo isso usando apenas ponteiros, certo? Na aula passada vocês provavelmente viram como fazer isso usando vetores, vetores ou strings no caso. E agora a gente fez tudo exatamente a mesma lógica usando ponteiros.
o que mostra que, na verdade, ponteiros e vetores têm uma ligação muito direta aí. Perfeito? Muito bem, finalizado então esse exercício, agora a gente parte para o último exercício da nossa lista, certo? Que é esse exercício 6 aqui, que pede para a gente implementar uma função utilizando apenas ponteiros novamente, que no caso é essa função aqui, strDelUpper. E eu vou passar para ela duas strings, e ele vai apagar a primeira ocorrência de S1 em S2. Ou seja, se eu tenho uma string, sei lá, por exemplo, olá, tudo bem, tudo junto, né? Porque eu estou usando o scanf para ler as strings, então ele não aceita espaços. Mas se eu ler, sei lá, olá, do meu usuário, e então se o S2 for olá e o S1 for o, ele deve só apagar o o do olá. Agora se o meu S1 for ol, ele deve apagar o ol do meu olá. Agora se for o ola, ele deve apagar tudo. Então ele vai apagar a primeira ocorrência de S1 em S2. Caso não haja S1 em S2, ele imprime S2 normalmente. Perfeito? Bom, então vamos diretamente para o VS Code de novo, fazer essa função agora. E eu vou acabar aproveitando algumas coisas aqui desse exercício que eu acabei de fazer. Então eu vou copiar tudo aqui, e aí depois eu vejo o que eu posso apagar, certo? Então esse finalzinho aqui eu posso apagar de certeza. E essa parte de string compare também, acho que a gente não vai precisar aqui. Então eu vou mandar ele printar as duas strings, e aí depois eu vou chamar aqui o meu str. Então eu vou criar uma char s3, seria o meu vetor de saída, de 20 posições. E eu vou falar que S3 vai receber o meu delUpper, vou chamar de delUpper só, de S1 e S2, certo? Então eu vou passar essas duas strings para ele, e aqui embaixo daí eu só imprimo S3 mesmo, então printf, porcentagem S, S3. Perfeito? Então, bom, vamos lá. O que ele está dando problema aqui? Tá, ele está dando problema aqui porque eu preciso passar isso aqui como uma carga inicial, certo? Porque eu não posso modificar um vetor desse jeito. Aqui é strDelUpper, eu acho, que era o nome que estava no exercício. Vamos deixar strDelUpper, só para ficar igual o enunciado mesmo, então. E aí eu vou criar essa função aqui em cima, então, que vai me retornar um char asterisco strDelUpper, nome da função. Ele vai receber dois chars. Ele vai receber um S1 aqui, duas strings no caso, e outro ponteiro S2. E aqui dentro eu quero fazer essa mágica. Então, eu não vou precisar dessa string compare, e não vou precisar da string copy. Talvez eu precise do concat e do... Bom, eu não sei, vou deixar tudo aqui por enquanto. E aí conforme a gente for fazendo, eu vou vendo o que a gente vai precisar e o que a gente pode deixar, beleza? Então de praxe, eu já vou pegar o comprimento das duas strings, porque isso é quase certo que a gente vai precisar. Então strLength de S1 e int L2 vai ser o meu strLength de S2. Perfeito? Então, bom, o que a gente pode fazer agora? Agora, o que eu preciso fazer? Eu quero passar pela minha string 2, caractere a caractere, vendo se esse caractere é o primeiro caractere de L1. Se for, aí sim eu comparo a string 2 com a string 1, certo? Eu não quero fazer isso a todo momento, porque senão, para todo i do meu L2, eu vou ter que percorrer toda a string L1. Então isso acaba sendo não eficiente. Então eu posso simplesmente ver se o primeiro caractere é igual. Se o primeiro caractere for igual, aí eu me dou o trabalho de fazer essa verificação maior, caractere a caractere, certo? Então eu vou fazer com for int igual a 0 e menor que L2, para passar pelo L2 inteiro, e mais. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu quero comparar se o meu conteúdo de L1, se o meu primeiro caractere de L1, ele é igual ao meu caractere de L2 mais i. Então ele é igual ao conteúdo de L2 mais i. Então o que isso aqui vai fazer pra mim? Isso aqui vai passar caractere a caractere do L2, certo? Ele vai percorrer a segunda string inteira. Aqui é S2, desculpa. Eu tenho que comparar as strings, né? S2 e S1 aqui. Então eu vou passar pela string 2 inteira, comparando. Caso algum caractere da S2 seja igual ao caractere da S1, aí aqui eu vou ver se elas são iguais. Então eu vou criar uma nova função aqui. Eu posso usar strCompare mesmo já. strCompare entre o S1 e o S2, certo? Porque eu quero ver se elas são iguais. No caso, não é bem isso que eu quero fazer. Eu não quero comparar as strings por inteiras. Eu passando isso aqui, eu compararia as strings por inteiras. Eu quero ver se a minha S1 está contida na S2 na posição i. Então, ao invés de eu passar S2 aqui, eu vou passar S2 mais i, certo? Eu vou passar o índice em que eu encontrei que o S2 é igual ao S1. E aqui dentro, eu quero mudar algumas coisinhas. Então, eu não quero fazer essa verificação de tamanho. Então, eu não preciso dessas duas variáveis. E o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente passar pelo meu L1, porque no meu caso a única string que importa para mim aqui é a S1. O tamanho da string 2 não importa. E eu quero verificar caractere a caractere se a minha string S1
se a minha string S1 está contida na string S2, certo? Então, vamos ver. Eu vou colocar essa função aqui. E aí aqui embaixo eu vou colocar um printf, coloca aqui porcentagem %d e o valor aqui de equal. Então eu vou ter aqui int equal igual a o strcompare dessa coisa aqui. Então eu espero que eu receba o equal se o meu programa identificar que a string 1 está contida na string 2. Então vamos ver se ele vai fazer essa impressão pra gente. Então eu vou criar aqui compilar o meu exercício 6 agora, né? Exercício 6.c. Opa, ele deu um problema aqui, strdel upper. Não foi esse o nome que eu usei? Por que ele não deixou? Bom, se ao invés de eu iniciar o meu S3 como um vetor, eu iniciar ele como ponteiro, será que ele vai parar de chiar? Tá, ele deu certo. Então, bom, é só declarar ele como ponteiro, então, porque aparentemente para eu dar carga inicial no meu vetor, eu precisaria passar caractere a caractere. Eu não posso simplesmente atribuir outro ponteiro. Então, fica aí a dica. Sempre que vocês quiserem atribuir uma string direto a outra, sem saber o tamanho da string ou algo assim, declara ela como ponteiro, que aí vai dar tudo certo. Então agora se eu der um /main aqui para executar o nosso programa, e eu entrar, sei lá, com abacaxi, e eu entrar com... Não, perdão, a minha primeira string é a que eu quero comparar, então eu vou colocar BA, e depois abacaxi. Eu espero que apareça o equal uma vez, certo? Eita, pega, deu segmentation fall. Tá, tem algum problema aqui então, vamos descobrir. Onde que ele deu segmentation fall, será? Ah, tá, o problema é exatamente que eu esqueci de retornar a minha string, né? Então, ele estava tentando ler a minha string S3 aqui embaixo, só que eu não tinha dado nada para ela. Então ele não estava encontrando, por isso que deu aquele probleminha. Então se eu rodar agora, compilar aqui e rodar, vamos ver se agora vai. Então eu vou criar aqui meu BA e meu abacaxi. É para ele me retornar um 0 uma vez, certo? Porque ele vai encontrar uma vez que o meu BA está contido no abacaxi. Então, perfeitamente, ele respondeu aqui 1, 0 e depois abacaxi. Então ele encontrou que a minha string está dentro da outra. Então o que eu quero fazer agora, eu quero ver, caso isso aconteça, então caso o meu strcompare me retorne 0, no caso, né, porque é lógica invertida, o que eu quero fazer, eu quero colocar aqui a minha função, eu vou criar uma nova função, que eu vou chamar de string replace. String replace, e passar aqui o S1 e o S2. Então, o que eu vou fazer vai ser exatamente tirar a minha string S1 de dentro do S2, certo? Então, esse caso aqui só vai acontecer caso eu encontre que essas strings são iguais. E aí, depois disso, eu vou dar um return S2. Então, a única coisa que vai faltar pra gente vai ser implementar esse string replace aqui. E eu vou passar também esse i pra gente já saber a partir de onde que a gente precisa iniciar a nossa modificação, certo? Então, eu vou criar aqui outra função, que eu vou chamar de... vai me entrar um void, né? String replace. E aqui eu vou receber, então, duas strings. Então, char asterisco S1 e char asterisco S2. Certo? Então, vamos lá. Ah, e um inteiro aqui também, né? Então, meu int start, vou chamar, vai ser o lugar de começo da nossa remoção. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, pegar o comprimento das duas strings, certo? Eu podia simplesmente passar como parâmetro, mas não veio ao caso. Eu vou chamar aqui de strLength de S1 e int S2, vou chamar de strLength de S2. Opa, L2 aqui, né? Int L2 igual a strLength de S2. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um for int igual a start, certo? Porque eu quero começar no ponto i aqui, i menor que L2, porque eu vou fazer toda a minha operação no L2, e mais. E aqui o que eu vou fazer eu vou simplesmente colocar o conteúdo de S2 mais i mais L1, perdão, S2 mais i, isso aqui vai receber o conteúdo de S2 mais i mais L1, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pular, repare que os índices aqui vão ser sempre iguais, diferidos de um L1. Então eu estou pegando o índice logo após a finalização da minha string L1 e colocando todos antes, trazendo todos para a posição L1 atrás. Ou seja, eu estou efetivamente removendo a minha string L1, a minha string S1 de dentro de S2, certo? Então vamos ver se isso funciona. Vamos testar, vamos ver. Eu acho que isso deve funcionar. Então se eu limpar aqui o meu terminal, compilar de novo e rodar, colocar aqui BA e abacaxi, ele vai responder acaxi, que é perfeitamente o abacaxi sem o BA no meio, certo? Então, é só colocar um /n, onde eu estou pintando? Aqui embaixo, né? Vou colocar um /n aqui. Então, vamos testar para outro caso? Testar, sei lá, morango e... Perdão, colocar ra e morango. Eu espero que ele imprima mongo. Imprimiu mongo.
tá certo? Testar para outro caso. Testar. Vamos tentar fazer com que agora não contenha. Então eu vou colocar, sei lá, abóbora e mexilhão. Nem sei como escreve mexilhão, muito complicado. Eu vou colocar asteroide. E ele vai simplesmente imprimir asteroide, porque o meu abóbora não está contido no meu asteroide. Perfeito? Então é basicamente essa implementação dessa função aqui. Eu acho que a gente vai deixar todos esses códigos aqui disponíveis para vocês no GitHub da Sastel. Então eu posso até excluir essas funções que eu não estou usando. Se não me engano são essas duas aqui. Só porque elas não estão sendo utilizadas mesmo. Não precisar ficar gastando espaço à toa. Perfeito? Então, bom, eu acho que isso conclui basicamente a nossa implementação desses dois exercícios. Eu espero que tenha dado para dar uma boa fixada no conteúdo de ponteiros que vocês viram na aula teórica. E isso fecha então essa parte do conteúdo, perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão ou crítica, elogio, qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente está aí sempre disposto a ouvir. Precisando de ajuda também, só chamar. E no mais eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima aula. Valeu!